A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar da palavra do Senhor juntamente com você. Nós também agradecemos o Senhor pela sua presença, né? Presença essa que muito alegra o nosso coração. E você que é presente conosco, nós desejamos aí que aonde quer que você esteja, que você seja aí alcançado pela graça do Senhor, abençoando você, abençoando a sua saúde, abençoando a sua vida em todas as áreas, os seus sonhos, a sua família e todos os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, o livro é Efésios, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 12, que assim vai dizer a palavra do Senhor: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus vai ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, cada um de nós já passou por um momento de nossa vida, momento esse que nós denominamos como sendo um momento muito difícil e chamamos de luta, né? Mas estou passando uma luta. E essa palavra, infelizmente, ela é presente na vida de muitas pessoas. Essa palavra, infelizmente, é presente na vida de muitas famílias. Por quê? Porque as lutas, elas também fazem parte da nossa vida, da nossa história, né? Quem nunca teve uma luta, infelizmente corre o risco de passar aí a qualquer momento, porque elas fazem parte, né? Conforme aqui uma vez nós falando aqui, a nossa vida ela é composta de momentos bons, né? E também de momentos muito difíceis. Faz parte da nossa vida. A maioria de nossa vida nós temos bons momentos, mas os momentos difíceis também é uma realidade em nós. Então falar de luta é falar de algo que nós conhecemos muito bem, não é isso? Mas eu quero chamar a tua atenção para algo muito interessante nesta reflexão, que muitas vezes nós temos uma luta, Áurea, olha que coisa interessante, muitas vezes essa luta chega para nós por meio de uma pessoa, né? Seja aquela pessoa que infelizmente te desagradou, né? Te humilhou, tem te perseguido, ou seja, aquele vizinho que você não gostaria de ter ele, né? Aquele vizinho que você pudesse trocar ele, você trocaria, mas infelizmente você tem casa própria, ele tem casa própria, não, ninguém vai sair, e você tem que tolerar ali a presença daquele vizinho, né? Ou seja, a presença de um patrão ruim na tua vida, de um parente ruim na tua vida, que traz problema, que traz dificuldade, que traz insulto, que traz tristeza, que traz dor. Uma pessoa que traz constrangimento para você, situação difícil. Como que isso é difícil, querido? Como que isso é difícil? A gente ter de conviver com pessoas que nos faz mal, mas infelizmente nós temos que conviver. São as lutas que também a gente passa nesta terra, que são vindas por meio de pessoas, né? Quem é de nós que nunca teve uma pessoa difícil para conviver? Quer seja no trabalho, quer seja na escola, né? Quer seja numa igreja, quer seja na vizinhança, quer seja em qualquer lugar, ou mesmo aquela pessoa ali que você tem que suportar ela somente o tempo da viagem, né? Sentado ali no ônibus. Queridos, em algum momento da sua vida, alguém ele vai proporcionar para você momentos ruins, momentos desagradáveis, que você pudesse evitar, você evitaria, mas infelizmente nem sempre a vida nos dá a escolha de evitar os problemas que as pessoas trazem para nós. E além dos problemas que é vindo com pessoas, também tem os outros problemas que a vida também não nos deixa escolha, né? As enfermidades, né? Problemas
familiar, problema emocional, problema financeiro e uma série de outros problemas que a gente poderia chamar de nossas lutas, que aí é presente no nosso dia a dia. Uns mais, outros menos, mas uma coisa eu sei, querido, que as lutas, faz parte da nossa vida. E a própria palavra de Deus, no livro de João, no capítulo de número 16, no versículo de número 33, a própria palavra do Senhor, ela vai nos dizer que essas lutas, elas seriam presentes em nossa vida. É só substituir o nome, né? A palavra do Senhor fala que nós teríamos as aflições. O que é a aflição? A aflição é a dor, é o problema, é o constrangimento, é a dificuldade, é o que nós chamamos de nossas lutas. E o Senhor falou que neste mundo haveria isso. E quando esse problema chega, eu não posso trocar de endereço, né? Não posso mandar ele para uma outra casa, não. Se ele chegou para mim, é para mim mesmo. Não tem jeito de trocar de endereço. Por quê? Porque o dia mau, o dia ruim, o dia difícil, o dia da dor, o dia da perda, o dia da lágrima, o dia do sentimento, o dia que o nosso coração se entristece, um dia vai chegar na nossa porta. E esse dia, quando ele bate na nossa porta, é porque é nosso, querido. Não tem como trocar de endereço e nem transferir o problema para outro. Então a palavra do Senhor, isso aí a Bíblia vai advertir que neste mundo nós teríamos essas dificuldades, ou os problemas, ou como nós chamamos aí, as lutas. Pois bem, então, entendendo isso e sabendo que isso faz parte da nossa vida, o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Chegamos aqui neste versículo. Paulo, ele escrevendo à igreja de Éfeso, ele orienta aquelas pessoas dizendo que a nossa luta, ela não é contra seres humanos. Ou seja, o que ele está querendo falar aqui? A primeira coisa aqui, ele não está desmerecendo o problema de ninguém. O que a Bíblia vai nos chamar a atenção é para algo que muitas pessoas não dão crédito. O que a Bíblia vai chamar a minha e a sua atenção na reflexão deste dia é para algo que ele tem um poder grande na nossa vida e que pode mudar curso de vida, mas ele passa bem despercebido. Por quê? Porque é algo que nós não nos importamos muito. É algo que nós não mexemos muito. É algo que muitas pessoas não acreditam, outras pessoas acreditam, mas com uma certa reserva. Mas o que a palavra do Senhor vai falar aqui é que a nossa maior luta, a maior luta da minha e da sua vida não é aquele patrão ruim, não é aquele parente ruim, não é aquele vizinho ruim, não é aquela pessoa ruim que tem me feito mal. Não, esta não é a minha maior luta. Ela é uma luta, mas não é a maior. A Bíblia não desmerece o seu problema. Não. O que a palavra de Deus, a finalidade da palavra de Deus é te mostrar que maior do que um problema que vem por uma pessoa é o problema que vem pelo inimigo da tua alma. Este é a maior luta de nossa vida. E muitas pessoas não dão conta desta realidade. Queridos, o que a Bíblia chama a nossa atenção quando fala que nós não devemos, que a nossa luta não é contra seres humanos, né? Não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra a pessoa, mas a nossa maior luta são contra os poderes e as autoridades do mal. Quando a palavra do Senhor está falando dos poderes do mal, né, das forças das trevas, o que o Senhor está falando aqui é o inimigo da nossa alma tentando todos os momentos te levar ao fracasso espiritual. Esse é o entendimento da palavra de Deus, e a vontade do Senhor é que você toma posse desse entendimento e não abra mão dele. Ao contrário de muitas pessoas, Áurea, que infelizmente acha que o inimigo ou o Satanás faz parte de uma mitologia, faz parte de um conto, é uma personagemzinha, é um personagemzinho do folclore, alguma coisa desse tipo, minimizando o que a Bíblia fala
do inimigo da tua alma. Minimizando problemas, quando a Bíblia fala cuidado, o vosso adversário, porque o vosso adversário é porque ele quer o teu mal. O desejo dele é a tua destruição. Você pode não dar crédito a esta palavra. Não dá crédito a essa palavra. Por quê? Porque esta luta que a palavra do Senhor vai nos dar a entender que a maior de nossa luta, ela é uma luta que ela tem características completamente diferentes das outras que nós bem conhecemos, do nosso dia a dia, do lidar com uma pessoa ruim ou lidar com um problema, com uma enfermidade, por exemplo. Lutando contra uma enfermidade, por exemplo. Por quê? Porque a palavra do Senhor aqui, ela vai nos dar conhecimento de que esta é uma guerra, esta é uma batalha que nós temos que travar, não tem como, né? Se você almeja uma saúde espiritual, você tem que travar esta batalha, você tem que ser presente nessa luta, você não pode correr desta luta. E muitas pessoas nem percebem que elas estão vivendo esta luta. Esse é o maior problema. Esta luta é que diferencia das demais. Por quê? Porque aqui eu aprendo duas verdades e que, infelizmente, é o mal de muitas pessoas de não dar crédito a esta realidade que todos nós vivemos, independente de quem quer que é você, independente de quem quer que seja você, independente da sua fé, mas todos nós travamos essa luta. O inimigo, ele quer destruir tanto a mim quanto a você. Ele não tem outro sentimento, não tem outro projeto de vida. O projeto de vida dele é destruição. A Bíblia fala que o dele é matar, é roubar, é destruir. Então, o dele é destruição. Então, quando ele se aproxima para a nossa destruição. Essa é a intenção dele. E é justamente isso aí que o Senhor quer que eu e você entendamos, e sabemos que isso aí é uma batalha, e batalha é essa que nós temos que vencer, e nós não temos como vencer sozinho. Daí os recursos que o Senhor nos dá, a primeira coisa que o Senhor nos fala a respeito desta batalha contra o inimigo, é nos trazendo o conhecimento de que esta batalha é real, é travada todos os dias, e eu não posso ignorar. Esse é o primeiro, isso é a chave. Não brinca, querido, com isso. Você está em guerra contra o inimigo. Ele quer te destruir. Só que ele não quer te destruir com armas, né? Só que ele não quer te destruir com essas armas que nós bem conhecemos, não. Não são com armas carnais, não. Com materiais, não. Essas armas que os nossos olhos carnais contemplam aí, não, nos noticiários, não. Não é esse tipo de arma, não é esse tipo de estratégia que ele está tentando te destruir. São as tentações. São com as suas tentações, são com as suas ciladas, são com os seus laços malignos, para que ele venha te envolver em problemas. Quantas pessoas caíram em verdadeiros laços ali, armados pelo inimigo, e hoje já não estão mais presentes nesta terra, simplesmente porque não tiveram o discernimento desta batalha espiritual. E isso é muito sério. E para a gente entender aqui que essa batalha é muito perigosa de passar por despercebido na nossa vida, porque ela é uma batalha, primeiro, silenciosa. É uma batalha silenciosa que nós trazemos. As outras guerras, não. As outras lutas, não. Tem desentendimento, tem correria, tem uma palavra que não deveria ser falada, mas esta aqui é uma guerra silenciosa. Ela acontece no íntimo da minha mente e no íntimo do meu coração. Quantas pessoas nesse exato momento estão recebendo em sua mente, recebendo em seu coração influências malignas, com pensamentos malignos, intenções malignas, projetos malignos, e vão colocar tudo isso em prática para a sua própria destruição. Quantas pessoas ainda ao longo deste dia de hoje morrerão
por isso. Mas é muitas pessoas na face dessa terra, por ser alvo das tentações, das ciladas do inimigo de nossa vida, que é Satanás. Quantas pessoas partirão desta terra hoje? Queridos, isso é muito sério. O que nós estamos falando aqui é para que... O que a Bíblia está falando aqui é para que eu e você tenha cuidado e preserve a tua alma. É o inimigo da tua alma. E ele quer destruir. Incrível, né, Ivan? Porque nós vemos que é uma batalha silenciosa, como você já disse. E nessa batalha nós não podemos, né, jamais dar por vencidos, né? Sim. A Cassiane tem lá aquele louvor dela que com Cristo é vencer ou vencer. Não existe o perder na batalha. Outra alternativa não existe. Não existe outra opção. Você tem que vencer ou vencer. E com Cristo é possível, né? Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória Aleluia. Que em nós há de ser revelada. Então, quando nós começamos a pensar em parar com essa batalha ou aceitar, né, que perdemos, existe uma frase, né, Ivan, que essa frase viralizou aí no Brasil todo, né? Você ouve alguém dizer assim: aceita que dói menos, né? O inimigo às vezes quer colocar isso na nossa mente, nas batalhas espirituais. Isso não cabe na batalha espiritual. Não cabe na batalha espiritual. Às vezes o inimigo quer soprar no seu ouvido para você aceitar que você já perdeu a batalha. Mas você não pode dar por vencido. Porque quando chega lá no mesmo capítulo 8 de Romanos, lá no versículo 37, olha só o que diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. E quando a palavra do Senhor chega a dizer isso que está escrito no versículo 37, Paulo já havia falado de quê? Não era de coisinhas pequenas, não, né? Ele já tinha falado, quando você lê todo o capítulo 8, Paulo vai falar de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada. Isso é coisa fácil? E depois de ter dito tudo isso aí que ele diz, mas em todas estas coisas, ele não diz que em alguma dessas coisas nós poderemos até ser vencedores. E ele não falou que é vencedores também só não, né, Ivan? É mais que do que vencedores, mas não é com a minha força, nem com a sua força, nem com a força do Ivan. É por meio daquele que nos amou. Aleluia. E quando fala daquele que nos amou, nós estamos falando de quem? Daquele que morreu lá na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue, né, em nosso favor. Então, que nesta batalha nós possamos declarar hoje, não deixe para você declarar amanhã que você é mais do que vencedor, mas declare agora. Não importa o que você está passando, como o Ivan diz, não importa a luta, porque lutas são diversas, né? Faz parte da vida. E faz parte da vida. Se você sair pedindo às pessoas para levantar o dedinho aí, quem está passando por uma luta, vai ficar todo mundo assim, ó. Não é só você. Então, uns tem uma luta mais pesada, outra mais leve, mas que você possa levantar a sua mão para Jesus hoje declarando isso, que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Aleluia. E a batalha está ganha no poder que há no nome de Jesus. Isso. Mas para isso a gente tem que se posicionar, né? Sim, tem que se posicionar e não aceitar. Eu achei muito interessante essa frase. Desde ontem, quando você citou essa frase para mim, eu achei muito interessante. Sim. Porque eu nunca tinha relacionado ela com as questões espirituais, né? Normalmente a gente ouve isso, aceita que dói menos, né? E ela até cabe em algumas questões, Sim. né? Mas na questão espiritual jamais. Né? Aceitar a derrota espiritual é abrir mão da salvação. Sim. E todos quanto
abre mão da salvação, queridos, por já se declarar um derrotado, por não querer lutar, não querer perseverar, infelizmente hão de se arrepender, porque recurso para vencer essa batalha todos nós temos. Aí você fala assim, mas aonde eu consigo esse recurso? A palavra do Senhor vai nos responder para a gente fechar aqui no versículo de número 11, que é o versículo anterior ao que foi lido. Vai dizer assim: por isso, vista de toda a proteção de Deus. Ou seja, a proteção não está no homem, a proteção sua, ela está em Deus. Nesta batalha contra o inimigo, você, eu, nós dois, sozinhos, pessoas sozinhos, elas são incapazes de chegar vitorioso no final de uma batalha dessa. Porque nós não vencemos o inimigo com forças humanas, independente de quem é você, querido, e da força e o recurso que você tem. Esta batalha, ela só é vencida no poder de Deus. Entenda isso. Aprenda isso, guarde isso, querido. Deixa bem guardado no seu coração e busque esse recurso nesta batalha. Caso contrário, você estará sozinho, porque esta é uma batalha que ela é presente na vida de todos os seres humanos. O que pode acontecer é você não ter a percepção, a sabedoria e o entendimento espiritual que ela existe na sua vida, mas ela é presente na sua vida. E a intenção do inimigo é te derrotar, mas a intenção do Senhor é te dar a vitória. É tudo que nós pregamos aqui, o que o Senhor tem para mim e para você, chama vida, e vida com qualidade. Então, diante disso tudo, né, que nós aprendemos aqui, nós não podemos abrir mão do único, é o único, viu, Áurea? É o único recurso que nós temos para estar vitorioso nesta guerra contra o mal, é estarmos revestidos do Senhor, da presença do Senhor. Aí entra aquela velha questão que tanto nós falamos aqui, né? Mas como eu posso me revestir da proteção do Senhor? É buscando nele, é relacionando com ele, é envolvendo com ele, é se achegando a ele, é tendo intimidade com ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A bênção da proteção é no Senhor, mas há a necessidade de intimidade, há a necessidade de relacionamento, há a necessidade de buscar o abrigo. E falar de buscar abrigo aqui é falar de estar pertinho, né? É verdade. Falar de estar pertinho com quem que pode nos proteger e prover o recurso para sermos vitoriosos nesta batalha. E que você possa ter este entendimento, que Deus te abençoe grandemente, para que nesta batalha que todos nós, né, temos que enfrentar. E é interessante, Áurea, que é a batalha mais longa de nossa vida, né? Uma luta contra uma pessoa difícil, um dia ela vai embora, um dia ela muda, se for um mau vizinho, um dia ele muda, ou você muda, resolve. Mas a batalha contra o inimigo da tua alma, ela é uma batalha que ela vai durar enquanto você existir. Porque a intenção do inimigo é te destruir. Não conseguiu de uma forma, tenta de outra. Mas é te destruir. E você não pode perder essa visão. É por isso que nas questões espirituais nós devemos ser e estar sempre alertas. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia e a sabedoria da palavra do Senhor. Receba a nossa gratidão por este momento e também por cada um que nos acompanha, quer seja pelo rádio, aplicativo, Facebook. Que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor venha estar trazendo o entendimento da palavra do Senhor na vida de todos nós. Que a bênção do Senhor também seja presente, abençoando, ó Deus, a vida de cada um dos nossos ouvintes, suprindo suas necessidades, derramando sobre as suas famílias a graça do Senhor e abençoando eles em todos os sentidos. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.